Agora no Quê! Agora me dá lá! Olá, eu sou João Vanderlei de Moraes Filho e peço licença para te apresentar o quarto episódio do Quilombo da Palavra, o podcast da Casa Americana da Poesia, um instituto litero-cultural fundado por poetas e escritores de Cuba, Colômbia e Brasil, realizando o sonho de unir poéticas emancipatórias na América literária. Vamos lá. Nesse episódio, vamos ouvir a pedagoga, mediadora de leituras e escritora Rádia Oliveira, que também é nossa fundadora, nossa sócia fundadora aqui na Casa Americana da Poesia. Vamos ouvir a contribuição de Rádio no conversatório sobre bibliodiversidade, apresentando uma reflexão que teve como enfoque o lugar da literatura na escola e seu uso como ferramenta didática para o ensino da gramática, da língua portuguesa. O conversatório aconteceu na Casa de Poesia de Havana, durante o primeiro Quilombo Americano de Literaturas, em Cuba, em junho do ano passado. O diálogo, o conversatório, aconteceu muito a partir da observação de Rádio e também como professora e pesquisadora das séries iniciais de ensino, né? Além de ser estudante, né? Além das suas experiências como estudante, que foi e que é também. Rádio, ela aponta para o quanto essa percepção da literatura retira da arte da palavra o espaço transformador desse território onde a criatividade, o contexto sociocultural, o mundo, né? Ou melhor, o universo entre duas capas, deixa de ser um elemento fundamental para a interpretação da leitura e da escrita de si, além de uma base para a leitura do mundo, né? E para a leitura de mundo que cada um de nós carrega. Nesse contexto, posso afirmar que a língua, né? A língua ela deixa de oferecer uma possibilidade de ser mais que normatividade, né? E isso acontece numa conversa em que Rádio Oliveira, a Rádio, como nós conhecemos, se faz entender no seu processo de formação enquanto pedagoga e mediadora de leituras. Ela aí se pergunta quais são as brechas por onde ela vai se concentrar ao apresentar mundos, né, como mediadora de leituras e não como uma contadora de histórias. E aí vale a pena ouvir e contribuir com seu comentário, e se curtir, já deixa lá também o seu like. Interessante que nesse conversatório a Rádio evidencia também a sua trajetória desde sua condição de não leitora, né, até a condição de encantadora de livros. Isso é muito interessante. Realmente é uma excelente fala, uma excelente contribuição. E na sequência nós vamos ouvir Josiane Soares, que é psicóloga, Iaô do Rumpam Aion Runtologia e escrevivente também, né?
sob a lente de sua experiência como psicóloga clínica, e o seu processo, né, de percepção do que é ser negra no Brasil, como essa condição aliada ao seu viés artístico, né, isso pode lhe colocar numa condição desigual, né? Basta que a gente aponte, que a gente olhe, por exemplo, no podcast passado, como dois escritores negros brasileiros eram apontados pela crítica e como a história da literatura, né? Ao a gente observar, por exemplo, Machado de Assis e Lima Barreto. Então, Josi, é interessante ouvir também o anterior, mas nesse caso o Josi vai enfocar, vai sublinhar como esses processos criativos, né, processos criativos de artistas negros, conduzem homens e mulheres a lugares muitas vezes de subalternidade, de adoecimento, né? Então a potência artística e essa história, né, já vivenciada, ela transborda enquanto emoção não curada, né, quando você não trata de certas feridas, né? E quando a gente utiliza como potência artística, como potência de criatividade, a nossa escritura de si, isso pode fazer emergir dores e um certo sofrimento, né, que carece de cuidado. E Josi, numa conversa muito massa, e uma conversa também bem enegrecida, né, esclarecedora, nos aponta para um lugar da escrevivência, né, um lugar da leitura e da escrita de si. E isso ajuda muito a gente a desatar certos nós emocionais. E ela coloca a poesia em um lugar muito privilegiado, como catalisador dessas emoções. O conversatório, ele teve como tema o ensino da literatura e práticas de escrevivências em processos criativos, né? Então, como disse, depois de ter Machado de Assis e Lima Barreto sendo observados como escritores negros, e nos percebendo aqui nessa prática, né, o Quilombo ele foi realmente uma experiência muito engrandecedora nas vidas de quem participou. Eu não posso esquecer o nosso quadro Poesia Ouvida, que nesse quarto episódio do Quilombo da Palavra apresenta a poeta Fernanda Nascimento, da cidade de São Félix, aqui na margem direita do Rio Paraguaçu. A Fernanda esteve conosco nas 3 primeiras edições do Quilombo Americano de Literaturas. Fernanda também fez parte das oficinas de criação e investigação literária Poesia Ouvida, dirigidas por mim na versão de 2022 em Cachoeira. Então, considerando, né, sua atitude emancipatória em São Félix, no Gente Miúda, e nas premissas apontadas pelos meus mais velhos, como disse no primeiro episódio, eu a convidei para participar do projeto, né, desse projeto Quilombo Americano de Literaturas. E posso dizer que foi uma participação cheia de ensinamentos. Vocês vão ficar com a poesia de Fernanda Nascimento. E nesse Quilombo da Palavra, nesse Quilombo Americano, você tenha uma boa acolhida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bem-vindes. Fique com Rádio Oliveira e em seguida Josiane Soares. Vai ser muito massa. Felicidades para vocês.
de longe pra contar histórias. Eu vim de longe pra contar histórias. Peço licença, já está na hora. E vem comigo, vem ouvir a nossa história. E é assim que eu entro em salas de aula. E eu vim dessa escola que fazia uso da literatura com excesso de didática. Eu vim dessa escola que tirou todo o meu encantamento e minha curiosidade pela leitura. E eu fui gostar de aprender a ler mesmo, ler o que o livro traz, que é leitura de mundo, que é leitura de gente. Só que eu já estava também numa caminhada de me tornar educadora. Eu já participava de espaços de educação social com jovens, com criança, com jovens em liberdade assistida. Então eu via que o tipo de literatura que fazia parte da minha bagagem também não atingia aquela realidade. E na faculdade também, logo ali no início, ainda da implantação da Lei 10.693, né? O que acontecia? A gente não tinha formação para lidar com isso. E até hoje também não tem. Eu vejo amigos meus passando pela licenciatura, passando pela pedagogia e não tratando com responsabilidade a garantia desses direitos. E isso me deixava muito inquieta, né? Como que eu vou trazer um livro como o de Davi ou de outras colegas minhas, para trabalhar com os pequenininhos desde cedo a noção de identidade, de pertencimento, de enfrentamento também, porque quando eles começaram a perceber que o aluno que lia, ele não só decodificava a escrita, a leitura, mas ele pensava diferente, né? Pensava diferente. E aqui está a Andy para a gente falar. Quando a gente se prepara, por exemplo, para fazer um Enem, para participar dessas instâncias, né? O que é importante para a gente? Garantir o quê? As nossas ideias, né? Eles querem saber como que a gente pensa, como que a gente articula o nosso conhecimento, a nossa bagagem, né? Então, os meus alunos também passam por esse tipo de olhar, sabe? Falar assim, ó, a gente está aqui, a gente vai ter uma relação diferente com a literatura e não é só a literatura do livro, né? Até porque durante muito tempo e ainda temos muita história, muito mundo, né? Muito mundo fora do livro. Tá faltando mundo aí dentro, tá faltando mundo, e no caso tá faltando infâncias dentro desse livro, sabe? Infâncias mesmo das crianças chegarem e falar assim, olha, aqui tem uma narrativa que me mostra terreiro, aqui tem uma narrativa que me mostra os quilombos, aqui tem uma narrativa que me mostra as aldeias, aqui tem uma narrativa que me mostra as favelas. Está faltando o mundo ainda dentro desses livros, né? E como que a gente garante esse direito ao acesso ao livro e à leitura, né? Como ferramenta de poder também para os nossos pequenos. Então eu fui me tornando mediadora de leitura, mais do que contadora de história, porque aí são duas frentes, me tornando mais mediadora de leitura, de fazer com que o meu grupo, que os meus tivessem ali uma relação diferente com aquele objeto, ou não, porque eu estava em lugares de não livros e de não leitores, de pessoas que sequer estavam alfabetizadas, né, e seguindo ali, né, uma cartilha do Estado. E aí eu fui percebendo também que essas crianças que estavam no lugar do não leitor, porque eles não decodificavam, isso não queriam dizer que eles também fossem não detentores de história, né, que eles não tivessem ali história para contar. Então tudo isso foi me trazendo um repertório social, cultural, histórico de trabalhar com literatura e trazendo na literatura também uma unidade de arte, que eu estava até conversando com o Davi, que a maioria das nossas crianças, a maioria das crianças do Brasil só tem a escola pública como ambiente letrado, como centro cultural, sabe, como biblioteca. E ele só conta com o acervo, já que estamos falando dessa parte de mediação de livro, eles só contam com o acervo dessas escolas e também só contam com a disponibilidade das pessoas que estão ali dentro para conduzir até aquele universo. E eu venho de uma realidade que não tinha nem sala de leitura, nem bibliotecas, e aí chego depois de formado em escolas que têm bibliotecas, que têm salas de leitura, mas que trata aquilo ali de uma forma criminosa,
vira depósito para outras coisas. Você tem que desarticular toda a escola para que ela devolva aos seus alunos o direito de acionar aquele material ali. E isso é muito custoso para a gente que sabe a importância, né, de se fomentar a leitura. Então eu tive que passar por essa desconstrução também do meu olhar enquanto educadora, de entender que a leitura, as leituras estavam fora dos livros também, e fora do contexto da escola, e estava com os não leitores, e de que forma que eu iria aproximar aquele objeto que é altamente códigos também, como que eu vou sensibilizar os meus alunos que não leem para se interessar por leitura, e daí, por ele só, né, falar assim, opa, lendo, eu estou vendo que eu estou aprendendo as outras coisas ali formais, mas eu estou adquirindo muito mais coisas. É uma forma sutil até deles adquirirem conhecimento. Então foi nesse movimento que eu fui pesquisando e me apropriando mais desse lugar, né, de não tratar a literatura como um aparato didático, sabe? Eu posso usar qualquer outro texto ou tratar de literatura para ensinar verbo, isso, aquilo, não sei o quê, com qualquer outra coisa. Mas o livro, para mim, é um território sagrado, porque ali dentro tem um mundo. Agora, que mundo que eu vou querer levar para os meus pequenos, para os meus jovens e para os meus adultos? Que mundo é esse? E eu não achava esse mundo, Valdir. Eu não achava esse mundo, sabe? Então, estava faltando o mundo. E onde foi que eu fui buscar esse mundo que ainda não estava nos livros? Num quadro, numa canção, numa narrativa de um aluno que falava como que a mãe na casa de farinha produzia isso. Então eu ia também devolvendo para eles que eles estavam inseridos em contextos literários, em contextos históricos, e que aquilo era fundamental para que eles articulassem a leitura de si, a leitura de mundo também. Então eu vi esse lugar que eu fui saber da minha história quando uma mediadora de leitura falou um poema de Adélia Prado. E eu que detestava ler, que eu saí da escola injuriada, detestando ler. E depois eu vou fazer um encontro com outros autores, eu falo assim, poxa, como que a escola assassinou esse cara pra gente, sabe? E aí o que acontece? Ela fala um poema de Adélia Prado, e naquele poema, o nome do poema é até resumo, é o resumo da vida de uma mulher que cuida de todos e vai morrer de câncer. E aí eu vi história de mulheres da minha família, sabe, das minhas tias, até da minha própria mãe, que saiu com 4 filhos, analfabeta, foi para São Paulo para se virar. E eu falo assim, poxa, como que a literatura, ela tem ali um território de conexão com a minha história, e que eu posso, ouvindo o outro, também criar um repertório interno de fortalecimento, de entendimento e até de escolhas também, sabe? Porque eu miro na relação com o outro também os caminhos que eu quero ou não quero. Eu não sei de muita coisa, mas eu sei do que eu não quero. Até por já ter passado por muitas coisas, isso aí eu já consigo dizer assim, olha, eu não sei o que é amor, mas eu sei o que eu não quero dentro do amor, sabe? Eu não sei o que é isso e aquilo, mas eu sei o que não me cabe. Então eu acho que a literatura também me trouxe esse lugar de escuta interna. Então, o meu trabalho como mediadora de leitura é pensar, principalmente, que eu tenho que ofertar às crianças com uma literatura que não agrida, que não seja violenta com a dignidade de ninguém. Então, se na literatura tem questões que vai trazer uma afronta, uma violência, como é que eu posso dizer assim, capacitista, opa, eu tenho que ter cuidado com aquele material. Se é uma literatura que vai agredir o outro na sua condição de indígena, é uma literatura, então, para mim não tem literatura boa ou má, eu só uso em relação aos pequenos esse cuidado de uma literatura que não pratique nenhuma outra violência, sabe, a dignidade de nenhum ser humano, né? Então eu acho que é uma das preocupações. Ver a chuva ou ouvir se tem alguma pergunta. Aí eu passo a bola para a Josi e a gente abre, a gente vai conversando. Aqui é Fernanda Nascimento, de São Félix, Bahia, Ladeira da Misericórdia. Sou coordenadora do projeto Gente Miúda, poetisa, escritora, estudante de História pela UFRB e agora venho trazer para vocês alguma poesia da minha autoria. Abraço de Vó.
Todo mundo tem seu tempo, sabe? Eu sou uma imensidão de temporalidades. Dias sou maré mansa, dias sou chuvosa, ensolarada, e tem dias que sou nada. E é muitas vezes nesse nada que te reencontro. Ando em busca da saudade, saudade do silêncio, dos ventos conversando com as folhas que, em seguida, trará a mensagem dita. Segue, minha filha. Sinto saudade do sol queimando minha pele enquanto catávamos castanha de caju na roça. Quem lembra? Saudade do abraço que o seu mingau de milho trazia, mas não é uma saudade que dói. É uma saudade que ensina, desacelera, faz crescer, dá força. Seu cheiro está por toda parte, vó. No quintal, através das flores, na terra, através das árvores, na pedra da baleia, no rio Paraguaçu, por toda parte. Ei, saudade, diz pra ela que eu estou mandando um grande abraço em forma de poesia. Realização Portuário Ateliê Editorial, em parceria com o ILE, Instituto Litero-Cultural de Leituras e Escritas do Recôncavo. Patrocínio, Instituto Neoenergia, Instituto Coelba, Programa Faz Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Bote poesia na sua vida. Quilombo da Palavra, poesia ouvida. Consertando o Recôncavo. Bom dia a todos, meu nome é Josiane Soares, eu sou psicóloga clínica. Eu pensei em iniciar tendo uma fala, mas aí comecei a ouvir Heidi e me remeteu a um outro processo dentro do que eu trabalho, né? Heidi falou sobre as crianças e sobre essas crianças elas não terem esse repertório. E eu percebo que hoje uma boa parte dos meus pacientes, os meus clientes, assim sejam, eles vêm com essa falta desde a infância, né? Então, essa não construção da infância tem gerado adultos adoecidos. Quando eu comecei a trabalhar, eu sabia que linha eu iria, seria trabalhar com pessoas pretas, mulheres pretas. Eu não trabalho com crianças pequenas, mas sim com adolescentes, mulheres, homens pretos também. Mas até então não sabia como eu iria lidar com essas pessoas que era novo. E essa experiência do novo, do que o outro te traz, esse autocuidado, quando esse outro chega para você trazendo aquelas questões, aquelas dores, ele vem para você como se assim, você é aqui, ó, vou aqui. Se você não conseguir me acolher, zera por aqui. E uma amiga minha, no período que eu estava de resguardo da minha iniciação, ela me convidou para conhecer Conceição Evaristo, que eu não conhecia. E eu comecei a ler nesse período. E quando eu comecei a ler, eu falei assim, olha aqui, né? Onde eu estou me perguntando por onde eu vou caminhar nesse meu processo de trabalho terapêutico. E eu consegui me encontrar nesse lugar. Em que sentido eu consegui me encontrar nesse lugar? Quando vamos falar da dor do outro, que estamos constantemente em dores, é algo que está, né? Uma pessoa lança um gatilho, você se desengatilha o tempo todo, né? Por conta das dores, das marcas sofridas. Eu falei, como eu trazer desse outro, mexendo em feridas que estão fechadas, né? Não cicatrizadas, mas fechadas. Que essas pessoas elas não conseguiam verbalizar. Então eu percebia que as pessoas elas vinham para mim e me olhavam e falavam, não sei por onde falar, por onde começar. E eu perguntei, você consegue escrever? Aí as pessoas, fica mais fácil escrever. E aí eu comecei a pedir que essas pessoas elas escrevessem. E aí começou o meu processo de trabalho com a escrita. Essas pessoas elas escreviam o que pensavam e os seus sentimentos e me encaminhavam. Eu lia, entendia o que eles estavam dialogando e entrava no insight terapêutico de como abordá-la e trabalhar.
E aí a gente percebe que nesse meio de caminho a gente fala sobre essas vivências, né? Esse outro traz essas vivências de si, sobre essas escritas, sobre esse adoecimento. E aí eu percebi que quando essas pessoas elas escreviam cartas, elas escreviam poemas, elas escreviam, né, música. E eu falei, isso é uma música, isso é um poema. E aí eu começava a perceber que essas escritas de si viriam por forma de poema, de músicas, de cartas. E algumas dessas eu venho guardando, tem algumas que têm trazido para mim, né? E eu tenho, né, encaixotado ela de uma forma bem singular. E a partir dali eu começo a vivenciar de que forma eu trabalho com esse indivíduo para que sane essa emoção. Porque quando essa pessoa, né, o poeta, ele escreve, eu preciso entender se ele está escrevendo porque ele percebeu do outro. Então, quando ele se traz essa escrita, eu faço um processo, né, terapêutico profissional, dentro do que eu analiso e estudo, e faço uma averiguação se aquilo é algo dele ou se é algo que ele trouxe de alguém. Se é algo dele, aquilo está latente, então as emoções estão afloradas, está lá em um momento de adoecimento. Então, vamos trabalhar, né? Trabalhar para que ele continue produzindo sem que ele adoeça, né? E aí eu estava lendo uma autora, Neuza Santos, que eu ainda não acabei de ler, e vi que ela diz que os melhores atores, artistas plásticos, eles vêm nesse lugar. E nós negros sempre vimos naquele lugar que as pessoas dizem, você não pode sair do lugar que existe uma loucura, né? Será que um poeta é louco? Será que um escritor é louco? Será que um artista plástico é louco? Porque ele consegue descrever a sua dor, em uma arte. E aí, muitas vezes, como essas pessoas te chamam de louco, você acredita que você é louco. Você acredita que você está na beira da loucura. E essas pessoas, elas não te acolhem. E aí você adoece. E em alguns momentos a gente consegue perceber que você tem que lidar nesse lugar de como eu posso produzir sem adoecer. Conceição Evaristo, ela traz muito isso, que ela diz que escrever é uma forma de sangrar. Mas ela escreve para que ela não adoeça. Então, todas as vezes que ela está com dor, ela escreve. Quando você escreve, você se esvazia, mas você vai se encher de novo. Então, eu entro no processo de dialogar, né? Como é que nós trabalhamos com essas emoções? Como é que a gente entende essa dor, esse pensamento, esse sentimento, essa sensação dentro de um contexto que eu viva meu momento poético, que eu saia e volte e diga, ai, deixei lá. É nesse viés que eu venho trabalhando e sigo caminhando, né? Não é um trabalho fácil e você pode fazer com que ela, né, consiga se centrar, mas que ela entre e volte nesse mundo e não volte, não consiga voltar. Então você tem que ter aquele controle, aquele equilíbrio para que essa pessoa ela vá, traga o que você quer, mas que ela consiga falar, pronto, é até aqui e eu sigo e volto no meu lugar. E consiga manter esse equilíbrio entre as emoções, as sensações, o sentimento, a poesia. Gente, não podemos esquecer que as 3 primeiras edições do Quilombo Americano de Literaturas foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e teve apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria Estadual de Cultura, via Lei Paulo Gustavo direcionada pelo Ministério da Cultura Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Beijo no coração e até o próximo episódio.